Já são 19h05, né? Passou os 5 minutos ali dos nossos ajustes. Então, vou dar o Uhum, pontapé inicial aqui, tá bom? tá bom. Então, assim, bem resumidamente, professor, é, nós, boa noite, pessoal, novamente. Que vocês continuem. Eu estou chegando agora, dou uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos novamente. E, assim, bem resumidamente, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo do professor. Ele é o professor Renato Saboy, ele é professor associado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E docente do quadro permanente do Pós-Arc, que é o programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, né, da UFSC. Possui graduação em Arquitetura em 97, mestrado em Planejamento Urbano e Regional e doutorado em Engenharia Civil. Desenvolve pesquisa na área de morfologia urbana, configuração, segregação socioespacial, uso do solo e dinâmicas urbanas. É líder do grupo de pesquisa Urbanidades, Forma Urbana e Processos Socioespaciais. Editor-chefe da revista de Morfologia Urbana no triênio 2019 e 2021, juntamente com mais outros dois colegas, que é o Vinícius e o Júlio. Júlio, exatamente. É criador e editor do blog Urbanidades, que desde 2007 promove a disseminação de conhecimentos sobre urbanismo, desenho urbano e planejamento urbano em linguagem didática e acessível. Desde 2018 é associado à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Pegando aqui o gancho da SBPC, eu me lembro que em 2011 foi o primeiro evento que eu fui como pesquisador, né? Foi em Manaus. Eu estava no meu primeiro ano do mestrado e eu nunca tinha participado do evento assim. E eu participei uma vez e na ocasião eu assisti uma palestra de um astrólogo, não, astrônomo. Cara, foi muito bom, muito bom. Parabéns, professor. Então, professor, em princípio, assim, o nosso passo inicial, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão, assim, de uma forma bem geral, bem didática, aqui como você explora no blog, sobre a metodologia científica. Uhum. Tá. É uma pergunta bem ampla, né? Bem geral. É, como me interessa, eu não fico chateado com a pergunta, não. É, só para contextualizar, então, né? Tá. Eu Uhum. considero que todo mundo que esteja fazendo mestrado ou doutorado, está fazendo pesquisa científica, né? Às vezes as pessoas têm uma certa confusão de que o mestrado e o doutorado seriam continuações da graduação no sentido da natureza do trabalho que é feito, né? Então, não deixa de ser uma continuação, porque você se aprofunda em alguns aspectos, né, que você pode até ter estudado na graduação, mas a natureza do trabalho, a natureza do que é desenvolvido num mestrado e no doutorado é diferente. E é diferente porque é uma pesquisa científica, né? E eu acho que o que caracteriza a pesquisa científica é o método científico. E o que seria isso? É claro que existem muitas abordagens diferentes, muita polêmica, muita controvérsia em relação ao que seja um método científico, tanto do ponto de vista prescritivo, né, no sentido de como o método deveria ser, como também no sentido descritivo, ou seja, como ele é aplicado no dia a dia pelos pesquisadores ao redor do mundo. Então, não quero entrar nessa polêmica, mas vou tentar fazer uma simplificação que mais ou menos representa o modo como eu vejo, como eu trabalho, né? Não quer dizer que é a única, nem que seja necessariamente a mais correta. Mas, para mim, o que é o método científico? O método científico é uma maneira que a humanidade encontrou para produzir conhecimento sobre o mundo. Mas não qualquer conhecimento. Produzir conhecimento que seja o mais confiável possível, né? Como você sabe, todo mundo sabe, a nossa mente ela é muito falha. O nosso cérebro, ao mesmo tempo, é um instrumento super poderoso, que, sob vários aspectos, nenhum computador até hoje conseguiu superar, mas, por outro lado, também tem algumas limitações bastante importantes que nos fazem, muitas vezes, tirar conclusões precipitadas, tirar conclusões errôneas,
atribuir causas a fatores que não são os que realmente causaram um determinado fenômeno. E o método científico é uma maneira, um conjunto de maneiras, né, se a gente pensar por esse lado, que a gente, enquanto humanidade, criou, desenvolveu, enfim, ao longo da história, para tentar criar conhecimento que seja o mais confiável possível. Ou seja, minimizar ao máximo a possibilidade da gente cair nessas distorções, cair nesses problemas, nessas limitações que o nosso cérebro às vezes acaba nos levando. Você quer atender a professora Lina? Depois eu continuo. Então, ela está pedindo aqui se você poderia se apresentar. Você se apresentar. Ah, professor Boa noite, Renato. Não, está aqui, entrevistador. ó. Boa noite. Entrevistador do professor Renato. Ah, tá. Tudo bem. Então, eu me chamo Roberto Carlos Oliveira de Andrade, sou graduado em arquitetura, atual com mestrado em geografia e sou doutorando no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui desenvolvendo uma pesquisa sobre saúde e envelhecimento saudável e relacionado à configuração espacial, né? De forma de maneira que a gente possa entender essa dinâmica que o ser humano, né, venha envelhecer saudavelmente. Então, assim, muito sucintamente é isso. Resumidamente. É, Tá bom. Tá, então, então eu fiz essa contextualização, né? tá. E aí, tentando ser um pouco mais específico em relação ao que o método faz exatamente, é, é uma visão um pouco específica, né? De uma parte, talvez, do método científico, mas é a parte que eu acredito que seja o cerne do que é o método científico, mas ele normalmente estuda e tenta explicar fenômenos do mundo real, no nosso caso, pelo menos no meu caso, fenômenos relacionados à cidade, né, ao urbano, mas dentro do pós-arc existem várias classes de fenômenos diferentes que as pessoas tentam explicar, comportamento das pessoas, dos usuários dentro dos espaços, conforto térmico, lumínico, ou outros tipos de sensações e, bom, as possibilidades são infinitas mesmo dentro de um programa, né, que tem uma certa delimitação temática, as possibilidades são infinitas. E explicar por que esses fenômenos acontecem, como eles acontecem, em que circunstâncias e etc. E o modo como o método científico faz isso estudando essas possíveis explicações de uma maneira sistemática, rigorosa. Ou seja, sem confiar exclusivamente na intuição. Não quer dizer que a intuição não possa fazer parte, mas a gente tenta pensar um conjunto de passos, um conjunto de etapas que possam minimizar a chance de eu tirar conclusões equivocadas. Então, por exemplo, se eu vou estudar um determinado fenômeno urbano, eu não vou estudar um caso só específico e a partir disso tirar conclusões para todos os outros casos. Eu vou tentar estabelecer uma amostra que seja minimamente representativa daquele fenômeno para que eu minimize as chances de eu pegar uma coisa específica, né, um resultado específico de um daqueles casos e atribuir isso a todos os outros. Então, o que a metodologia faz é isso, ela tenta achar, por exemplo, maneiras rigorosas de medir fenômenos, maneiras rigorosas de contrastar um fenômeno com o outro, de saber se quando um acontece, o outro também acontece, sem confiar apenas nas nossas impressões, né? Sem a gente achar que, bom, eu posso ir lá, eu vou olhar a cidade, vou caminhar por aqueles bairros e a partir disso eu vou tirar conclusões, né? Então, a gente pode tirar conclusões, mas a gente corre um risco muito grande porque porque a gente vai fazer isso de uma maneira não sistemática e sem tentar se precaver dos possíveis erros de julgamento que a gente vai ter. Então, a metodologia científica, ela faz isso. Então, falando de uma outra forma, o que ela faz? Ela pensa possíveis explicações sobre por que aquelas coisas acontecem, que é o que a gente chama de hipóteses, e depois ela pensa uma maneira de testar essa hipótese confrontando com o mundo real.
né? Então, se eu acredito que, por exemplo, as janelas são um fator que diminuem ou minimizam a possibilidade de ocorrência de crimes, porque as pessoas poderiam enxergar de dentro da janela o que está acontecendo na rua e exercer algum tipo de vigilância natural, então eu vou lá selecionar X lugares dentro da cidade, vou medir a quantidade de janelas nesses X lugares, vou medir a quantidade de crimes nesses X lugares e vou ver se o que eu encontro ali é compatível com a hipótese que eu acabei de falar. Então, se for compatível, eu espero que nos lugares em que há mais janelas, eu vou encontrar menos crimes. Então, assim, em linhas bem gerais e bem simplificadas, é mais ou menos isso que o método científico tenta fazer. Ele tenta contrastar explicações possíveis com a realidade. Ou seja, ele não para na força do argumento apenas. Não basta eu construir um argumento e uma possível explicação para aquilo que faça sentido. Não basta fazer sentido, eu preciso contrastar isso com a realidade e ver se é compatível, se a realidade me dá motivos para continuar acreditando naquela hipótese ou não. É mais ou menos isso. E quando a gente, por exemplo, eu tenho dado alguns anos, e no último ano eu dei a disciplina de metodologia científica, né? O que a gente faz é isso, que é tentar, mais do que pensar passos, né, ou receitas, ou estudar instrumentos, ferramentas, como a entrevista, o questionário, ou levantamento de campo, eu acho que o mais importante é a gente entender essa lógica geral, o que a gente faz como pesquisadores. E a partir disso, aí a gente pensa qual seria a melhor maneira de confrontar, de testar essas hipóteses que a gente levantou, né? Entendi. E tem a questão da natureza qualitativa e quantitativa, né? Isso. Isso é uma coisa importante. Os exemplos que eu dei acabaram sendo mais quantitativos, né? Como eu vejo a diferença entre essas duas abordagens, vamos dizer assim, né? Eu acho que as duas são válidas, as duas têm as suas potencialidades e os seus limites. E vai depender, a escolha de uma ou de outra vai depender do problema que a gente está avaliando, vai depender, ou seja, a questão, né, que a gente quer responder, vai depender de características pessoais, né? Então tem pessoas que preferem lidar com números, lidar com coisas mais um pouco objetivas, tem pessoas que preferem trabalhar, por exemplo, com sentimentos e conversar com as pessoas e tal. Então eu acho que isso é um fator legítimo para a pessoa decidir se ela prefere adotar uma ou outra, né? Os dados, a possibilidade da gente, então não adianta eu querer fazer uma pesquisa quantitativa se eu não tenho dados para isso. Então depende, ou vice-versa, né? Qualitativa, se eu não tenho como ir lá entrevistar aquelas pessoas. Uma série de coisas. Conhecimento prévio, então também não adianta eu querer fazer uma análise quantitativa se a melhor análise para aquele problema é uma técnica que eu não domino, né? Então, e vice-versa, para o qualitativo também. Se a pessoa não sabe fazer uma etnografia, não vale a pena ela, a não ser que ela consiga aprender nesse meio tempo. Mas qual seria a diferença básica? A diferença é que, no estudo quantitativo, você tem uma ambição de generalizar, né? Você tem uma ambição de estudar uma quantidade significativa de elementos, que a gente chama de amostra, que seja minimamente ou razoavelmente representativa de um conjunto mais amplo de elementos. Então, se eu vou lá e examino 200 trechos em Florianópolis, estudando a relação entre características tipológicas e movimento de pedestre, é porque eu acho que examinando 200 trechos, eu tenho uma base um pouco mais sólida para fazer afirmações sobre os trechos de Florianópolis como um todo, né? Os trechos de logrador, trecho de rua, enfim. Então, o quantitativo, ele equivale ao que a gente chama de estatístico, um estudo estatístico, um estudo que tenta pegar uma quantidade grande de elementos que possam representar a população, ou seja, o conjunto total daquilo que a gente está querendo explicar. O qualitativo, por outro lado, não tem essa ambição. Ele não quer necessariamente tirar conclusões que sejam generalizáveis. Ele prefere pegar poucos elementos, mas aproveitar que são poucos
e se debruçar nele, se aprofundar. Então, quando eu levanto 200 trechos em Florianópolis no estudo quantitativo, eu não tenho como ir lá e entrevistar todas essas pessoas que caminharam por ali, perguntar como elas se sentem, por exemplo, em relação às janelas, em relação às portas, ou em relação a qualquer uma das variáveis que a gente está estudando. A gente perde isso. Então, ele tem uma força por um lado, mas por outro lado, ele está deixando passar coisas. E eu poderia fazer um estudo qualitativo em que eu vou numa rua só, e eu escolho ali, por algum critério, 10, 15, 20 pessoas, e eu vou conversar com elas a fundo, 1 hora, 2 horas com cada uma delas, dependendo, né, do tempo que eu tenho, para entender, por exemplo, as motivações dela, por que elas caminham, por que elas não caminham, por que elas passaram por aquela rua e não por outra, quantas vezes elas saem, por que às vezes elas desistem de sair, ou seja, eu poderia estudar aquilo de uma maneira muito mais aprofundada, porque agora eu tenho menos casos. Então, quando a gente faz um trabalho científico, isso independentemente se é mestrado, doutorado, pós-doutorado ou quando for, a gente sempre tem que, de alguma maneira, pesar e equilibrar, né, a quantidade de trabalho que eu posso fazer e os resultados que eu quero alcançar, né? Então, eu com 200 trechos, eu não tenho como fazer a mesma quantidade de trabalho para cada um dos trechos que eu faria se eu tivesse 5 trechos só, ou um trecho só. Então, o quantitativo e o qualitativo, eles trabalham com essas diferenças e eu acho que eles se complementam, né? Porque essa empreitada humana que é gerar conhecimento, ela é feita coletivamente. Então, se eu estudo um fenômeno por uma abordagem quantitativa e uma outra pessoa estuda sob uma abordagem qualitativa e a gente começa a cruzar essas coisas, né, e vai tendo pequenas impressões ou pequenos testes sobre aquele determinado assunto por vários caminhos diferentes. Mesmo quantitativamente, eu posso ter vários tipos de análise, posso fazer uma análise de regressão, posso fazer uma análise de cluster, sei lá. Ou qualitativamente, posso fazer uma etnografia, posso fazer entrevistas, posso fazer grupos focais no mesmo ou em estudos diferentes. E à medida que a gente vai criando um quadro mais completo de estudos diferentes sobre o mesmo assunto, um vai complementando o outro. E a gente vai conseguindo ter uma ideia melhor do que realmente está acontecendo, né? Então, eu acho que o quantitativo e o qualitativo, eles se complementam muito, eles são muito importantes um do outro. E, às vezes, eu sinto que existe um preconceito de quem trabalha com um, de achar que o outro, por algum motivo, é pior ou seria menos válido, né? Eu não vejo assim. Eu acho que eles têm limitações e eles têm benefícios. O que não dá é você querer, com um, dizer que você está conseguindo tirar dali tudo que seria possível, né? Ou que você, com um estudo quantitativo, você também consegue todos os benefícios do qualitativo ou vice-versa. Então, acho que é mais ou menos por aí, mas é uma pergunta interessante porque tem bastante coisa para ser dita, né? Uhum. E nesse intervalo aqui, surgiu uma pergunta, né? Que diz assim: Certo. quais são os riscos, se eles existem, de cada tipo de pesquisa, quantitativa e qualitativa? Uhum. Ela ficou bem dita por você, mas assim, para quem está nos assistindo, talvez não foi bem compreensível. Então, se você puder dar Aham. um exemplo, né, quais são os riscos de optar por um caminho Posso. qualitativo, tá? Ou Uhum. por Nenhum, quantitativo. aham. Nenhum dos dois é infalível, né? Claro, eles têm, todos eles têm limitações, enfim. Eu diria que assim, sem parar muito para pensar, né? Para os quantitativos, eu acho que o principal risco é o da gente negligenciar esses aspectos mais profundos, né? De causa e efeito que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu posso estudar, como eu comentei, a questão das janelas e a quantidade de pessoas caminhando. A minha hipótese pode ser que, tendo mais janelas, as pessoas estão mais próximas da rua e
por isso se sentem melhor e caminham por ali porque se sentem mais seguras, etc. Mas quando eu vou lá a campo e meço a quantidade de janelas e meço a quantidade de pessoas, mesmo que bata, eu não tenho certeza que isso acontece por causa desse caminho, dessa explicação. Pode ser que tenha mais pessoas por causa de um outro aspecto. Ou seja, essa cadeia causal, né, pode não ser essa que eu coloquei na minha hipótese. Pode ser que seja uma outra coisa que leve a ter mais pessoas. Então, o estudo quantitativo ele tem esse problema. Ele acaba, muitas vezes, negligenciando um pouco as sutilezas, né, o que acontece por trás daqueles números. E isso pode ser um problema. Por outro lado, o estudo deve ter outras limitações também, mas, por outro lado, o estudo qualitativo, eu acho que ele é um pouco mais vulnerável às nossas distorções. É um pouco mais vulnerável a gente interpretar aquilo que a gente já achava antes. Né? Então, eu vou lá, vou fazer uma entrevista com 15 pessoas, cada pessoa vai falar 1 hora e meia, eu vou transcrever isso, eu vou ter, sei lá, 200 páginas de transcrições, e depois como eu vou organizar isso e tirar as conclusões, é mais fácil um pouco, mesmo que inconscientemente, eu dar mais peso para aquelas falas que de alguma maneira confirmam o que eu já achava, ou confirmam uma ideia que eu quero passar adiante, que eu quero defender. Eu vejo que nos estudos quantitativos, é um pouco mais difícil. Dá para fazer também. Mas eu diria que quase 100% dos alunos que eu já orientei em estudos quantitativos, quando eles se dão conta de que o resultado que eles vão encontrar no levantamento pode não ser o que eles estavam esperando, vem aquele medo, aquele receio. Porque é uma coisa mais difícil da gente jogar para debaixo do tapete. Não sei se fica claro isso que eu quero dizer. Mas se eu olho 200 trechos e naqueles que tem mais janela são os que têm menos pessoas, é difícil eu ignorar isso. Eu vou ter que dar um jeito de lidar com essa aparente contradição, né? E nos estudos qualitativos eu sinto que isso é um pouco mais... É claro que é por isso que o estudo qualitativo, ele nem por isso deixa de ser um estudo rigoroso, ele precisa ser feito de uma maneira rigorosa. Você precisa prestar contas de como você organizou aquele conteúdo, de como você categorizou, de como você chegou àquelas conclusões, justamente para evitar esse tipo de problema. Legal. E aí tem mais duas perguntas aqui, voltada para a questão científica, né? Metodológica científica. Que é, a primeira, Renato, pode abordar sobre o falseamento como critério de demarcação? E a outra, as Uhum. pesquisas mistas, quali e quanti, pode amenizar estes problemas? Então, eu vou começar por essa última, já que a gente Tá. está falando do qual e quant, né? Uhum. Pode, mas elas caem no mesmo problema que eu comentei um pouco anteriormente, que é o da quantidade total de trabalho. Né? A gente ainda tem uma capacidade limitada de trabalho, de tempo, de horas por dia que a gente pode se dedicar àquilo e etc. O que as pesquisas mistas normalmente fazem? Elas começam por uma e usam outra para tentar complementar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa, entrevistar pessoas, a partir disso ali saiu alguma ideia interessante, e mas será que essa ideia vale para todo mundo, ou foi ali, eu peguei 2, 3 pessoas que acabaram falando isso, mas isso não é uma coisa... E aí eu posso transformar numa pesquisa quantitativa a partir daquele insight que eu tive, por exemplo, fazendo um questionário, ou levantamento de campo, aplicando um método de regressão, ou seja lá o que for. Qual é o risco? E dá para fazer o contrário, dá para fazer um questionário, que é uma pesquisa quantitativa, e a partir daquele resultado eu tirar algumas coisas que foram estranhas ou que me chamaram a atenção por algum motivo, e aí pegar e entrevistar pessoas, poucas pessoas, para me aprofundar naquele aspecto que apareceu no questionário. Então eu combino, né, o ponto forte e o ponto fraco de uma e de outra. Qual é o risco? O risco é de fazer as duas mal feitas. Aí eu vou ter menos tempo para fazer o quali e vou ter menos tempo
para fazer o quant. Por definição, eu teria metade, metade, ainda que eles não precisam ter ênfases iguais, né? Mas, simplificando, eu teria metade do tempo para fazer cada um deles. Então, em vez de entrevistar 15 pessoas, transcrever tudo, etc., talvez eu faça 5. Talvez eu não transcreva todas elas com tanta atenção, entendeu? Em vez de aplicar 500 questionários, eu vou aplicar 100. Ou eu vou aplicar 100 questionários num grupo de pessoas que eu já conheço, isso vai introduzir ali uma certa distorção. Então, a princípio, é interessante, eu já orientei trabalhos que fazem isso, mas normalmente a gente faz um dos dois com uma ênfase um pouco menor para a gente poder ter pelo menos a outra parte com mais solidez, para a gente poder depois o outro ter um trabalho de melhor qualidade numa das duas abordagens. Então, dá para fazer, eu acho que é um bom caminho, só tem que cuidar para isso. A outra pergunta, a falsificação como critério de demarcação. Isso aí é um conceito que é trazido pelo Popper, que é um epistemólogo, um filósofo da ciência, talvez o maior do século XX. E o que ele diz? Me parece que esse insight dele nasceu quando ele era criança, jovem, enfim, estava no começo da carreira e ele ouviu sobre o teste da teoria da relatividade de Einstein. Não sei se você sabe como é que isso aconteceu, mas Einstein escreveu a teoria da relatividade quando ele era um funcionário da agência de patentes na Suíça, e foi um trabalho completamente teórico. Ou seja, ele levantou ali por dedução, ele estava trabalhando com física, né? Por dedução, ele levantou uma série de mecanismos sobre como o mundo supostamente funcionava. Mas eram coisas tão avançadas e tão, enfim, abstratas, que não tinha muito como testar, como colocar, que é aquela parte que eu comentei do método científico, que é de colocar à prova aquela hipótese. Não, ele não tinha esses meios. Isso foi lá em 1905, e ele continuou trabalhando nisso, teoria da relatividade geral e especial, e etc, etc. E alguns anos mais tarde, eu não me lembro exatamente a data, ia ter um eclipse do Sol. E uma das maneiras de testar, não vou entrar nesse âmbito de como ia ser testado isso, mas deu-se conta de que uma maneira de testar a teoria da relatividade do Einstein era aproveitando, tirando fotos e medindo a localização das estrelas no céu, as estrelas que apareceriam por trás do Sol na hora do eclipse. Essas estrelas a gente não tem como ver quando o Sol está normal, está aparecendo. Mas quando tem o eclipse, seria possível vê-las. E aí, olhando a localização dessas estrelas, a gente poderia saber se é verdade não, mas se aquela observação é compatível ou não com o que o Einstein estava desenvolvendo. Ou seja, testar a hipótese. E o Popper ouviu no rádio que isso seria testado. E ele se deu conta de que existiam muitas teorias que não tinham como ser testadas. Era impossível testar. Não apenas porque faltavam os meios, como é o caso da do Einstein, mas porque realmente é impossível. Se eu disser que Deus não existe ou que Deus existe, eu não tenho como testar isso. Não é porque me falta um instrumento, é porque eu não tenho como testar. E ele desenvolveu essa ideia de que, para uma ideia, para um argumento, uma hipótese, ser considerada científica, ela deve ser capaz de ser falsificada. Não quer dizer que ela seja falsificada, mas ela precisa poder ser. Essa diferença é que confunde as pessoas. Ela precisa poder ser, ter a possibilidade de ser falsificada se eu for da realidade e confrontar. Então, voltando ao exemplo, se eu olho a relação entre a quantidade de janelas e a quantidade de pedestres, isso é uma coisa que eu posso falsificar. Como eu comentei, eu posso ir lá, examinar 200, 500 trechos, seja lá quantos forem,
e chegar à conclusão, olhar na minha tabela ou fazer um gráfico e ver que quanto mais janelas, menos pessoas. Eu posso fazer isso. Então, isso é uma pergunta que pode ser considerada científica, uma hipótese que pode ser considerada científica. O que não pode, o que não tem como eu testar, ela, segundo Popper, não é uma pergunta científica. Faria parte da pseudociência. Ou metafísica, eu acho que é o termo, se não me engano, que ele chama. Então, quando ele diz demarcação, o demarcação está se referindo ao quê? Está se referindo ao que eu demarco, ao que eu posso chamar de científico. Então, Popper diz que eu posso chamar de científico aquilo que eu posso testar, que pode ser falsificado. Eu posso ir confrontar com a realidade e é possível que dê um resultado contrário àquilo, que mostre que aquilo não é verdadeiro. É isso que é o critério da falsificação. Entendi. Então, assim, digamos que vamos fechar aqui o bloco sobre a metodologia científica, certo? E vamos partir para um próximo bloco, que daí, no caso, seria, sei lá, ah, algum outro tema relacionado à sua área de estudo, que pode ser forma urbana, né, a sintaxe espacial e como a configuração, a segregação socioespacial também, o uso do solo e como que se dá essas dinâmicas na cidade. Fique à vontade. Bom, essa pergunta me parece mais ampla, né? E mais difícil de responder, porque, enfim, dentro disso eu poderia pegar praticamente qualquer inúmeras combinações, né? Talvez eu possa falar um pouco do que eu tenho estudado ultimamente. Desde 2010, juntamente com o Júlio e o Vinícius, comecei a estudar bastante questões de tipologia arquitetônica, né? Então, o que a forma da edificação, características, né, sobre a edificação, podem influenciar, por exemplo, duas coisas principais que eu tenho estudado. O movimento de pedestres, né, que a gente acabou usando como um elemento que representa a vitalidade urbana, mas a rigor o que a gente estudou foi o movimento de pedestres e a ocorrência de crimes. E a conclusão que a gente chegou é que sim, que algumas características das edificações, elas realmente podem fazer com que isso sugere, existia uma associação entre algumas características das edificações e a quantidade de pedestres nas ruas. E essas características basicamente eram quantidade de janelas, ausência de muros, então uma relação próxima da edificação com o passeio, e a continuidade das edificações. Então, quando eu tenho edificações que colam umas nas outras, nas laterais, né, então eu tenho uma continuidade de fachada, sem muitos espaços entre elas, também tende a ser um lugar com mais pessoas caminhando. Bom, e aí ao longo do tempo, isso foi modificando, né? A gente estudou bastante ainda a questão da tipologia relacionada ao crimes, a gente estudou maneiras de descrever as tipologias. Uma coisa que a gente se deu conta é que como a gente não tem muito ainda dentro da arquitetura maneiras consensuadas para medir coisas que são importantes para a gente. Né? Então, quando a gente se dispôs a fazer esse primeiro trabalho lá em 2010, a gente teve que sair correndo atrás. Como é que eu vou medir janelas? Como é que eu vou medir densidade de janela? À primeira vista parece muito simples, né? Eu vou lá, conto quantas janelas tem, divido pela quantidade de metros lineares. Mas aí, será que eu conto, então, uma janela pequena, uma janela grande equivalem à mesma coisa? Se eu tiver uma janela em fita, como é que eu faço? Se eu tiver uma fachada envidraçada, como é que eu conto janelas? Então,
são coisas que deveriam ser, eu acho, básicas para a gente, enquanto pesquisadores, né? Talvez não na graduação, mas enquanto pesquisadores de arquitetura, e que não tem, e que outros campos do conhecimento que já são mais estabelecidos, já tem muitas maneiras que todo mundo concorda para medir algumas coisas, pelo menos as mais básicas, né? Então, você não vai num texto lá de física e ele vai dizer, estamos medindo a luz assim, ou o calor assim, assim, assado. Ele não precisa isso mais. Ele já tem desenvolvidos uma série de coisas, só que eles começaram séculos antes da gente, né? Então, de uma certa maneira, eu também comecei a explorar um pouquinho isso. Como a gente pode desenvolver medidas mais interessantes para as nossas necessidades enquanto arquitetos e urbanistas, né? Então, escrever, por exemplo, tipologia arquitetônica, o trabalho da Jerusa foi o último que trabalhou com tipologias arquitetônicas, desenvolveu lá várias maneiras e adaptou algumas e desenvolveu outras para escrever tipologias arquitetônicas. O próprio uso do solo, a diversidade de uso do solo é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né? Então, é um dos conceitos mais centrais para a gente, desde Jacobs, e a gente não tem uma medida de diversidade do uso do solo que todo mundo concorde, que seja bem estabelecida. A gente tem a entropia, que é uma medida que é a mais utilizada, mas tem uma série de problemas. Então, isso são coisas que eu tenho tentado trabalhar, assim, nos últimos anos, mas dentro desses temas. Então, morfologia arquitetônica, mas mais especificamente o desenho do sistema viário através da sintaxe espacial, as tipologias arquitetônicas e o uso do solo, né? São esses elementos que eu tenho trabalhado com mais atenção, e esses seriam o que a gente chama de variável independente, as variáveis que ajudariam a explicar outras coisas. E as outras coisas que eu estou tentando explicar normalmente são o movimento de pedestres, a ocorrência de crimes, que eu já não tenho mais trabalhado tanto, vitalidade urbana e segregação. Então, essas coisas, elas estão todas ali meio que misturadas, né? E aí a gente vai cada vez estudando um aspecto de uma dessas relações, onde que a gente pode avançar um pouquinho, o que a gente pode aprender um pouquinho mais aqui ou ali, e a gente vai trabalhando mais ou menos em cima disso. Agora, especificamente, eu estou afastado por pós-doc, né? E eu faço parte de um projeto que é uma iniciativa de 3 programas de pós-graduação da UFSC. Então, é a saúde coletiva, a educação física e a arquitetura. E o tema do projeto, então, esse foi um projeto que a gente mandou para o Print, que é um edital da CAPES de 2017, que é um projeto de internacionalização. E aí, dentro disso, a gente, então, mandou o projeto desses 3 programas como sendo envelhecimento saudável e mobilidade urbana. Então, a relação entre a mobilidade dentro da cidade, e isso num aspecto bem amplo, pode ser desde transporte público, pode ser a caminhada, pode ser acesso, acessibilidade, enfim, a mobilidade de uma maneira geral, e envelhecimento saudável, ou seja, saúde, basicamente. Todo mundo está envelhecendo, né? Então, envelhecimento saudável também foi um termo usado estrategicamente para que deixasse isso bem amplo. Dentro disso, eu estou trabalhando com uma base de dados que foi produzida pela Saúde Coletiva, que entrevistou 1.700 idosos em Florianópolis, e é um questionário bem extenso, que eles vêm desenvolvendo já há bastante tempo, desde 2008, 2009, então tem várias ondas. E eu estou tentando dentro desse... Estou fazendo um pouquinho o caminho inverso. Normalmente a gente tem uma pergunta de pesquisa e vai montar o questionário e aplicar para responder. Mas como o pessoal da saúde coletiva já tinha esse questionário com tantas pessoas, tantos idosos que foram consultados,
eu estou fazendo o caminho inverso, eu estou partindo do questionário e tentando ver o que, que eu posso tirar de perguntas interessantes a partir disso que ainda não tenha sido explorado, né? Então é isso que eu estou fazendo agora, ainda estou definindo, né, ainda não, em conjunto com o meu supervisor na Brookes, eu estou na Oxford Brookes, fica em Oxford, na Inglaterra, tentando cercar um pouco mais esse problema. Já tenho uma ideia, não vou falar aqui qual é ainda, porque ainda está muito incerto. E esse é um fenômeno que acontece bastante. A gente às vezes acha que está tendo uma ideia muito nova, né? Aí que você vai procurar mais especificamente, né? Com mais atenção esse tema, e você vê que já tem bastante coisa feita. Então eu estou mais ou menos nessa fase, defini um foco possível. Acordei com o supervisor, ele achou que poderia ser interessante, eu fui atrás, baixei vários artigos, e tem muitos artigos que tangenciam isso, né? Mas aí eu imagino que ainda dê para fazer uma pesquisa interessante que mostre algum outro aspecto dessa relação que eu tô buscando. Mas é mais ou menos por aí que eu tenho trabalhado. E essa relação que você está buscando tem, tem uma ligação com a forma, com o uso do solo e com a sintaxe espacial? Tem sim. Tem a ver com a diversidade de usos. Uhum. E a sintaxe, ela ainda não sei se ela vai entrar, mas provavelmente sim, porque eu imagino que a sintaxe vai me ajudar a entender o que eu estou querendo entender. Então, uma vez a gente tendo essa pergunta um pouco mais clara, aí a gente tem que ir atrás daqueles elementos, daquelas ferramentas, tanto elementos teórico-conceituais quanto ferramentais, que nos permitam responder essa pergunta, né? E a minha intuição é de que a sintaxe vai entrar, mas não é uma coisa dada, né? Eu não parto dela, mas Uhum. eu imagino que ela vai ser útil para o que eu quero estudar. Uhum. E será que você poderia falar um pouquinho sobre a sintaxe para as pessoas que estão assistindo e que ainda não conhecem ou já ouviu falar pouca coisa? Assim, muito Uhum. resumidamente? Sim, a sintaxe espacial é uma teoria, dá para a gente chamar assim, uma teoria, né? Talvez um conjunto de teorias, um conjunto de explicações sobre a cidade, que nasceu lá no finalzinho da década de 70, começo da década de 80. O livro mais importante é The Social Logic of Space, do Bill Hiller e da Julianne Hanson, que foi lançado em 84. Então tem aí quase 40 anos já de teoria. E assim, eu fazendo uma simplificação bem grosseira, né, pelo Uhum. menos, porque também é muito difícil a gente fazer jus à complexidade desses Sim. 40 anos de estudo. Mas fazendo uma simplificação bem grosseira, o grande pulo do gato, que eu acredito, da teoria, foi de ter encontrado uma maneira de representar o conjunto de espaços públicos de uma cidade, principalmente as ruas, né, de uma maneira relativamente objetiva e derivar disso algumas medidas quantitativas que representam aspectos importantes do sistema urbano. Então, eu não gosto de reduzir a teoria ao mapa axial, por exemplo, ao mapa de vias e à medida de integração, que é a medida mais famosa. A teoria ela vai muito além disso. Mas a teoria ela abarca esse método de representação do sistema urbano, que foi um método inovador, né? Até então ninguém tinha feito isso, e o Bill Hiller e a Julianne Hanson criam essa maneira de representar o sistema de ruas de espaços livres, e a partir disso tiram várias medidas, mas a mais importante é uma medida chamada de integração, que mede, em linhas gerais, o quão próximo um espaço está de todos os outros espaços do sistema. E eles se dão conta de que essa medida de profundidade, ou seja, de quão perto, quão raso ou quão profundo eu estou em relação ao sistema como um todo, é muito mais importante do que, por exemplo, estudar o formato de uma praça, o formato de uma rua. Então, se a praça é redonda, quadrada, é menos importante do que eu entender o papel que ela tem no conjunto total de ruas. Se ela está próxima
ou não do resto do sistema. E se ela está no caminho ou não do resto do sistema. Então esse eu acho que é o insight principal da sintaxe espacial. É claro que tem muitas outras coisas, depois disso muitas outras medidas, outras maneiras de representar o sistema urbano, e também muitas relações foram estudadas entre o sistema urbano representado pelo mapa axial, por exemplo, ou pela medida de integração, e outras variáveis daí dependentes, por exemplo, movimento de pessoas, diversidade de uso do solo, presença de usos comerciais, criminalidade, densidade, segregação e etc. E eu acho que o principal motivo do sucesso da sintaxe espacial é de que ela se mostrou eficaz para explicar uma série de coisas. Então essas medidas, mesmo que sejam simplificações, porque todo modelo, toda interpretação do real é sempre uma simplificação. A gente nunca consegue abarcar toda a complexidade. Mas mesmo com as simplificações, ele se mostrou muito eficiente, muito eficaz para explicar outros fenômenos que são importantes para a gente. E se ele consegue explicar esses fenômenos, então ele pode ser um instrumento muito interessante para estudar a cidade, para estudar por que algumas coisas acontecem, e também para nos ajudar a pensar como projetar ou como planejar cidades melhores. Se eu entendo que o sistema urbano influencia, por exemplo, o uso do solo ou a vitalidade urbana dessa maneira, então quando eu for planejar, ou quando eu for, por exemplo, desenhar um novo bairro, um novo loteamento, ou uma intervenção num lugar diferente, eu vou levar em consideração essa explicação para que eu aumente as chances de que a vitalidade apareça naquele lugar que eu quero, que ali tenha gente passeando, caminhando, comprando, etc. Então é uma maneira que tem se provado bem sucedida, não perfeita e nem completa, mas muito bem sucedida ao longo desses últimos 40 anos, para explicar aspectos importantes da cidade. É assim que eu caracterizaria um pouco a sintaxe espacial. Ok. Professor, no decorrer tiveram outras 4 perguntas. Primeiro, pedindo para que você falasse sobre a pesquisa que você que você está empenhado lá no Brooks. Né? A outra colega também pediu para falar sobre a sua pesquisa. Coisas que são 2 perguntas que você já falou, já teceu comentários anteriormente, certo? E sobraram 2. Uma, inclusive, é sobre vitalidade urbana, né? Que a colega está pedindo aqui. Gostaria de saber um pouco mais a respeito, se esse conceito é mais empregado a partir de levantamento qualitativo ou quantitativo. E a outra pergunta que gostaria que ficasse para o final é: quais os possíveis caminhos de pesquisa a partir de reflexões sobre as cidades pós-Covid? Essa última pergunta, como nós temos pouco mais aqui de 8 minutos para a gente fazer o fechamento, eu gostaria que você deixasse para o final e assim a gente faria o fechamento da nossa live. O que você acha? Pode ser. Sobre a vitalidade urbana, eu acho que é indiferente. Eu acho que, como a maioria dos fenômenos, né, a gente pode estudar tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Eu acho que tanto num caso quanto no outro, o desafio é de como você vai representar o fenômeno da vitalidade dentro do seu trabalho. Então, se eu estou estudando vitalidade quantitativamente, eu poderia, como a gente fez nesse estudo de 2010 a 2012, contar a quantidade de pedestres caminhando. A quantidade de pedestres é a vitalidade? Não é a mesma coisa, mas é um bom indicativo da vitalidade. Né? Normalmente, lugares que têm muitos pedestres, por definição, são lugares com maior vitalidade. Mas não esgota, né? A gente poderia ter outras coisas, a gente tem, inclusive, grupos de interação, grupos estáticos, enfim. A mesma coisa eu acho para o estudo qualitativo. Então, se você vai perguntar para as pessoas como é que você vai reconhecer o fenômeno da vitalidade, por exemplo, no discurso de uma pessoa, né? Numa entrevista. Ou se você vai escolher áreas com diversidade para aplicar entrevistas, áreas com vitalidade, para aplicar entrevistas em lugares com vitalidade e em lugares sem vitalidade, de alguma maneira você tem que descrever e caracterizar o que é a área com vitalidade, quais são, para você poder escolher, e quais não são.
Então, eu acho que tanto uma quanto outra poderiam ser trabalhadas sem nenhum problema. Vai depender exatamente do que você quer descobrir. Essa última, eu realmente não sei. Eu vi ali que foi a Milena, me pegou. Eu não sei, eu até tenho pensado um pouco sobre isso, não muito, né? E eu só poderia dizer assim, algumas coisas mais óbvias que me vêm à cabeça, do tipo, será que existem tipos urbanos ou urbanísticos que facilitam ou dificultam a propagação da doença? Não consigo ir muito a mais que isso. Eu pensei aí já não em termos de cidades, mas em termos de espaços interiores, né? O que se pode fazer em espaços interiores, por exemplo, de atendimento ao público para minimizar as chances de infecção, mas é que eu realmente não sei responder. Acho que tem bastante coisa aí para ser pensada. Ainda tenho dúvida se o urbanista vai ter muita coisa para pensar sobre isso. Acredito que sim, mas eu não sei muito bem, né? Mas eu acho que é uma oportunidade também para se pensar em conexões com profissionais, com pesquisadores de outras áreas, né? Para a gente ir fazendo esses links aí, tentar encontrar perguntas que sejam interessantes, porque eu acho que o mais difícil de tudo é você achar perguntas que são interessantes, né? Todo o resto vem de uma pergunta interessante. Todo o método, a revisão de literatura que você faz, o estudo de campo, tudo vai vir através de uma pergunta interessante, né? Então, acho que até conversando com outras pessoas de outro, a gente vai ser capaz de pensar perguntas interessantes que nós, enquanto arquitetos urbanistas, que estudamos o espaço, né, e o espaço da cidade, poderíamos colaborar. Acho que é isso aí. Obrigado, professor. Está aparecendo uma mensagem aqui para mim que falta 20 segundos. Eu não sei se é o tempo máximo Ah, da tá, eu não live do sei, para mim não Instagram. aparece nada. Eu também não sei. Mas desde já, eu quero tecer aqui os nossos agradecimentos pela sua contribuição, tá bom? E foi de